As areias da Judéia eram testemunhas silenciosas de uma vida moldada pela aspereza. Para Dimas, o mundo nunca fora um lugar de misericórdia ou de descanso. Sob o sol inclemente que queimava a terra, ele aprendeu cedo que a sobrevivência não era um direito, mas uma conquista diária arrancada com as mãos sujas de poeira e sangue. Criado sob a opressão do Império Romano, ele via as legiões marcharem com sua arrogância metálica, pisoteando as esperanças de um povo. Dimas não escolhera o crime por vocação, mas a miséria o empurrara para as margens, transformando-o em um homem endurecido, cujo coração se tornara tão árido quanto o próprio deserto que o cercava. Sua rotina era marcada pela tensão constante nas estradas. Tornara-se um mestre do silêncio e do golpe rápido, espreitando caravanas e viajantes solitários em busca do sustento básico. Dimas nunca estava sozinho em sua sombra. Ao seu lado, caminhava Gestas, um homem que personificava a face mais obscura daquele submundo. Enquanto Dimas roubava, Gestas parecia extrair um prazer da violência gratuita. Gestas era consumido por um ódio que transbordava em cada gesto, servindo como um espelho. Olhar para seu parceiro era como encarar o abismo do que ele próprio estava se tornando. Uma criatura desprovida de humanidade, perdida na escuridão. O plano para o último grande assalto foi traçado sob o manto de uma noite sem estrelas. O alvo parecia fácil, mas o erro de cálculo foi fatal. O saque transformou-se em uma batalha sangrenta quando uma patrulha das legiões romanas surgiu. O aço brilhou sob a luz das tochas e o caos se instalou. Naquela noite fatídica, a sorte de Dimas e Gestas finalmente se esgotou. Entre gritos de agonia e o som metálico das correntes, eles foram subjugados e arrastados para as masmorras de Jerusalém. O crime que mudaria tudo não trouxe o tesouro esperado, mas o peso inevitável da justiça imperial. Nas profundezas da prisão, o tempo se diluía em uma agonia contínua. Dimas sentia o frio das pedras contra sua pele ferida, mas nada era mais gélido do que a sentença proferida. A crucificação. Para um judeu não havia punição mais degradante. Era uma morte desenhada para humilhar o espírito e destruir o corpo lentamente sob o olhar de todos. Enquanto Gestas rugia maldições e ofensas contra as paredes, Dimas mergulhava em um silêncio aterrador. O arrependimento começou a corroer suas entranhas. Ele pensava na vida desperdiçada e no medo paralisante do que o esperava além do último suspiro. Haveria perdão para alguém como ele. O vazio do futuro o assombrava. No dia da execução, o destino de Dimas cruzou-se com algo extraordinário. Enquanto era arrastado pelos corredores sombrios em direção ao pátio, ouviu o som terrível de açoites e o clamor de uma multidão furiosa. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. Entre os empurrões dos soldados, Dimas viu um homem que se destacava na penumbra. Ele estava desfigurado pelas agressões, coberto de feridas abertas e sangue, mas havia algo em sua postura que não condizia com o desespero reinante. Era Jesus de Nazaré, o homem que chamavam de rei. Diferente de Gestas, que cuspia no chão e amaldiçoava os guardas, ou de Dimas, que tremia de pavor, aquele prisioneiro mantinha uma dignidade inabalável e divina. No meio do tumulto, quando os olhares se cruzaram, Dimas não encontrou o ódio comum aos homens condenados. Em vez disso, foi atingido por um olhar de compaixão profunda, uma serenidade que parecia desafiar toda a brutalidade do mundo. Dimas ficou confuso. Quem era esse homem que não revidava, que não gritava e que parecia carregar o peso do mundo sem soltar um único lamento? O caos continuava, mas o impacto daquele encontro plantou uma dúvida inquietante no coração do ladrão, fazendo-o questionar tudo sobre o significado da vida e da morte. O caminho até o topo da colina árida, o lugar chamado Caveira, era uma trilha de poeira e sofrimento que parecia não ter fim. O sol do meio-dia em Jerusalém não tinha piedade, batendo com fúria sobre os ombros já lacerados de Dimas. O peso da viga de madeira esmagava sua carne exausta, mas seus olhos, turvos pelo suor salgado, não conseguiam se desviar da figura que cambaleava logo à frente. Jesus de Nazaré subia a encosta com uma fragilidade humana evidente, mas com uma força de espírito que Dimas jamais testemunhara em sua vida de crimes. A cada queda do mestre, a multidão explodia em um escárnio cruel, lançando insultos que cortavam o ar como chicotes invisíveis. Dimas sentia o impacto da sua própria decadência moral, enquanto a presença silenciosa de Jesus irradiava uma luz que ele ainda não conseguia compreender totalmente. Enquanto subiam a ladeira íngreme, Dimas observava tudo em silêncio absoluto. Ele via as mulheres chorando em desespero profundo, os soldados romanos rindo com uma frieza metálica e os sacerdotes apontando dedos acusadores com uma satisfação sombria. O contraste era gritante. Ao seu lado, Gestas rugia como um animal ferido, despejando veneno contra os guardas e contra o destino, buscando em cada grito aliviar sua própria frustração.
Jesus, por outro lado, mesmo sob o peso esmagador e a dor física insuportável, não proferia uma única palavra de vingança. Havia uma majestade naquela pele rasgada, uma pureza divina que emanava de cada gota de sangue que tocava o solo. Dimas sentia uma inquietação que doía mais do que o açoite romano. Ele, que passara a vida justificando seus erros pela miséria, agora se via confrontado pela absoluta e serena inocência. Quem era aquele homem que recebia o ódio do mundo com uma serenidade vinda de outro reino? Ao chegarem finalmente ao cume do Calvário, o horror atingiu seu ápice físico. O som metálico dos martelos batendo contra os pregos de ferro ecoou pelo monte. Um som seco que Dimas sabia ser eterno em sua memória. A dor da crucificação era um incêndio insuportável que subia pelos braços, transformando cada pequena respiração em uma luta desesperada por um pouco de ar. Elevados acima do solo poeirento, expostos à humilhação pública e à agonia lenta, os 3 homens pendiam entre a terra e o céu. O suor frio escorria pelo rosto de Dimas, turvando sua visão, e o cheiro acre de sangue e morte impregnava seus sentidos. Mas, mesmo ali, no limiar da morte, a batalha espiritual não cessava. As vozes da multidão lá embaixo fundiam-se em um coro de desprezo que tentava sufocar a santidade daquele momento único. Gestas, consumido pela amargura de uma existência sem qualquer redenção, voltou seu rosto contorcido para Jesus. Com a voz carregada de um sarcasmo amargo e desesperado, ele começou a lançar blasfêmias contra o homem ao centro. Se tu és o Cristo, o Messias de quem todos falam, salva-te a ti mesmo e a nós, gritava ele entre dentes, tentando transferir sua própria frustração para o outro condenado. Gestas desejava apenas um milagre egoísta, uma fuga mágica do castigo que ambos sabiam que haviam semeado ao longo de anos de saques e violência. Para ele, Jesus era apenas mais uma peça no jogo da sobrevivência, alguém que deveria usar seu suposto poder divino para livrá-los da cruz e devolvê-los à liberdade sombria de suas vidas passadas. Foi nesse momento exato que algo se rompeu definitivamente no interior endurecido de Dimas. A injustiça daquele escárnio cruel atingiu seu coração com mais força do que qualquer prego romano. Apesar da agonia que travava seus pulmões, Dimas reuniu o fôlego que lhe restava para repreender seu antigo parceiro de crimes. Sua voz saiu rouca, quebrada pela dor intensa, mas carregada de uma autoridade que calou as zombarias por um breve e eterno instante. Nem tu temes a Deus, estando sob a mesma sentença? Questionou ele, olhando para Gestas com uma clareza que só a proximidade da morte traz aos homens. Dimas não buscava mais esconder-se atrás de desculpas. Ele admitiu, diante de todos, que a punição deles era justa, um reflexo exato de suas escolhas sombrias. Nós, na verdade, com justiça, recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este homem não fez mal algum. O reconhecimento da própria culpa abriu os olhos de Dimas para a verdade oculta sob o sangue. Ele olhou para Jesus não mais como um simples prisioneiro, mas como o próprio Messias, o rei que o mundo rejeitara, mas que ali, na dor compartilhada, revelava sua glória celestial. A aura de pureza que envolvia Jesus tornou-se para Dimas a única luz real em um mundo de trevas e egoísmo. Ele percebeu que não estava ao lado de um mestre comum, mas da própria salvação divina encarnada na dor. Com a alma nua diante do Criador e o coração finalmente quebrantado, Dimas decidiu que não morreria como o ladrão que viveu, mas como o pecador que reconhece a fonte de toda a vida. O pedido final começava a se formar em seus lábios secos, uma súplica de misericórdia que atravessaria os séculos. Com os olhos nublados pela proximidade do fim, Dimas virou o rosto para o centro, onde a figura ensanguentada de Jesus parecia transcender a tortura física. O ar era pesado e rarefeito, mas em seus pulmões restava uma centelha de vida destinada unicamente àquela súplica final. Ele não pediu a libertação das cordas ou o fim da dor que dilacerava seus membros cansados. Em vez disso, sua alma, despida de toda a vaidade e dos crimes passados, clamou por algo que o tempo não pudesse apagar. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, balbuciou com uma sinceridade tão profunda que silenciou por um momento o vento do Gólgota. Naquele instante de agonia, o ladrão reconheceu a majestade divina nos olhos de um condenado, vendo o rei onde outros viam apenas um homem derrotado frente ao império terreno. A resposta de Jesus veio como um bálsamo espiritual que curava feridas muito mais profundas do que as causadas pelos pregos. O Messias, mesmo lutando por cada sopro de vida naquele solo sagrado, voltou seu olhar para Dimas com uma compaixão que a humanidade jamais testemunhara. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, disse com uma voz firme. Essas palavras não foram apenas um simples consolo, mas um selo divino que rompeu as correntes que prendiam o ladrão de estradas desde sua juventude na Judéia. Naquele momento, uma transformação sobrenatural começou no coração do saqueador.
O medo da morte foi substituído por uma paz absoluta e indescritível, uma serenidade que nenhum imperador poderia conquistar. Dimas sentiu pela primeira vez o que significava ser verdadeiramente livre e em paz. Enquanto a vida se esvaía, os céus acima do Calvário reagiram ao sacrifício que ali se consumava. O sol recolheu sua luz, mergulhando toda a região em uma escuridão profunda, como se o universo estivesse de luto pelo seu Criador. Dimas sentiu o chão sob a cruz estremecer em um terremoto que ecoava o peso daquele momento sagrado. Para ele, esses sinais sobrenaturais não eram fonte de terror, mas a confirmação de que sua fé não fora em vão. Ele estava morrendo ao lado de Deus, testemunhando o maior ato de amor da história humana. O rugido de gestas e as zombarias tornaram-se sussurros distantes, pois Dimas agora habitava uma realidade superior, onde apenas a voz de Jesus, o Rei dos Judeus, e a promessa da eternidade tinham relevância total em cada detalhe. Com o último suspiro aproximando-se, Dimas olhou para o céu escurecido com esperança nos olhos e um sorriso nos lábios ressecados. A morte não representava mais o fim sombrio que temera naquela colina árida, mas o portal glorioso para a vida eterna. Ao expirar, entregou seu espírito não como um marginal, mas como o primeiro santo da igreja, canonizado pelo próprio Cristo no altar da dor. Sua partida marcou a vitória da graça sobre o pecado, provando que um instante de arrependimento sincero apaga décadas de sombras. Dimas, o ladrão, realizou seu último ato. Roubou o próprio céu no instante final, tornando-se o símbolo eterno da misericórdia infinita para todo o sempre diante da face de Deus e sua luz. A trajetória desse homem atravessou as eras e os séculos como um farol de esperança para quem se sente perdido. São Dimas tornou-se o padroeiro dos prisioneiros e daqueles que buscam desesperadamente uma segunda chance. Seu legado ensina que o passado não dita o destino final de quem se humilha diante da verdade. A redenção de Dimas prova que a luz divina está sempre ao alcance de um pedido sincero, e que o paraíso começa quando reconhecemos nossa necessidade de perdão. O Calvário transformou-se no local onde a humanidade descobriu que a misericórdia de Deus não conhece fronteiras. A história do bom ladrão termina com uma promessa de vida, revelando que a esperança é a última palavra quando a graça toca o coração humano que emanava de Cristo Jesus. Assim, o pecador encontrou a paz nos braços daquele que tudo perdoa em sua infinita bondade.